E aí, jovens, o que acontece se ficamos sempre perdendo tempo com coisas inúteis ou vendo vários vídeos até chegar nas recomendações estranhas do YouTube? Que tal passar alguns minutos no Senhor Curiosity e ainda aprender algo novo? 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em 10 minutos, mas que não são qualquer fato, porque esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso e por muito mais, essas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. Embora pareça estranho, existe no Reino Unido uma escola de babás conhecida por ser a mais exclusiva do mundo, sob o nome de Norland Nannies. Elas não só aprendem a cozinhar e dirigir muito bem, mas também técnicas de defesa pessoal para situações extremas. Você vai se surpreender ao saber que elas já foram contratadas pela realeza por sua alta preparação. Existe uma câmera que tem a fama de ser a maior já construída, pois tira fotos de 3.200 megapixels, ou, em outras palavras, seriam necessárias pelo menos 378 televisões em qualidade 4K para poder apreciá-las. Ela está sendo construída desde 2015 e sua função será tirar fotografias do espaço. Por isso, seu lugar não é na Terra. Caso você esteja se perguntando, uma pessoa pode morrer de overdose de café? Sim, mas não é tão simples assim. Embora não exista um número exato para que a cafeína se torne mortal para o nosso organismo, precisaríamos tomar aproximadamente umas 100 xícaras de café expresso, em um período muito curto de tempo. Fique longe do café, time. Mesmo parecendo inacreditável, há uma mulher chamada Marcia Margot Volk, que foi uma das 15 secretárias alemãs de Hitler em 1945. O trabalho dela consistia em provar cada refeição servida na Prússia para garantir que não estivesse envenenada. Em geral, é bastante comum chorarmos de alegria, tristeza ou até mesmo por amor. No entanto, você sabia que a composição das suas lágrimas é diferente dependendo do motivo? Ou seja, apesar da composição básica da lágrima ser constante, pequenas mudanças químicas ocorrem conforme a causa. Hoje é possível comprar a tinta considerada mais escura do mundo. E é que, embora a maioria das tintas acrílicas pretas absorva cerca de 94% da luz de um objeto, a Musso Black Paint chega a absorver 99,4%. Claro, digamos que ela é um pouco cara, já que apenas 100 ml custam cerca de $40, mas isso não impede que suas vendas aumentem, por curiosos de todo o mundo. Mesmo que você seja um fã de Coca-Cola, é bem provável que não saiba desse fato. Se você abrir uma garrafa dessa bebida debaixo d'água, o líquido não vai sair. Isso ocorre porque a pressão das substâncias é diferente, por isso não se misturam. Parte desse fenômeno ocorre porque os gases das bebidas seguem leis específicas, o que gera resultados surpreendentes. Isso é realmente interessante, amigo. Todos conhecem a famosa saga Harry Potter e provavelmente já assistiram mais de uma vez. Mas há um fato sobre o protagonista Daniel Radcliffe que talvez você não saiba. Ele admitiu ter quebrado cerca de 70 varinhas e 160 óculos, pois após as gravações, gostava de brincar com esses itens. Ele conta que usava as varinhas como baquetas e elas quebravam, então o diretor pedia para ele parar com isso. Se você gosta de esportes, pode experimentar o aquarunning como alternativa. É uma atividade onde se corre debaixo d'água sem sair do lugar. E embora possa parecer um pouco estranho, a verdade é que esse esporte traz muitos benefícios físicos. Você já teve o coração partido alguma vez? Disseram que não é grande coisa, mas talvez seja. Existe uma condição chamada Síndrome do Coração Partido, e é um problema cardíaco causado por situações de muito estresse e emoções extremas. Essa síndrome faz com que uma parte do coração fique aumentada e não consiga bombear direito. Isso pode levar a condições piores e acabar te matando, mesmo que pareça impossível. Nos Estados Unidos, seu nome foi condenado injustamente a 46 anos de prisão por um crime que não cometeu, sendo inocentado após a confissão do verdadeiro culpado. Março de 2019, quem assassinou outro homem chamado Gregory Harris. Como recompensa por esse erro, Philip recebeu cerca de $1,5 milhão, algo que parece insuficiente por ter ficado quase meio século preso. Se os aracnídeos te dão medo ou desgosto, provavelmente com esse dado você vai odiá-los ainda mais. Além de uma grande resistência, os escorpiões possuem outra característica realmente única. Eles são fluorescentes. Sim, é isso mesmo. Ao iluminá-los com luz ultravioleta, você pode ver que eles ficam com uma cor esverdeada ao seu lado. E isso acontece porque eles possuem uma cutícula. É uma película fina e transparente externa
que cobre seu exoesqueleto e contém uma proteína fluorescente que dá essa característica a eles. Que curioso, dona natureza. Em Ratianapa, Chipre, há o Museu Subaquático Mussan, onde esculturas de árvores e crianças brincando de esconde-esconde podem ser vistas por todo o local. Conta com cerca de 93 estátuas e para construir esse museu foram usadas guindastes que desciam as esculturas de até 13 toneladas para o fundo do mar. Além disso, cada uma delas é feita com pH neutro para não afetar o meio ambiente e favorecer o crescimento de corais. Você venderia seu rosto por $200 mil? Se sua resposta for sim, a Promobot é uma empresa que fabrica robôs. E eles têm oferecido essa quantia de dinheiro para pessoas com um rosto amigável, para poder assim projetar robôs com seus traços faciais, a partir do ano de 2023 e também pedem para a pessoa gravar cerca de 100 horas de material de voz para poder copiá-la. Mas que medo, né? Até hoje, um clássico filme de Natal que não pode faltar em dezembro é Esqueceram de Mim. Aposto que você não sabia que, na cena em que Kevin coloca uma tarântula no rosto de um ladrão, era uma aranha de verdade, não um efeito especial. O ator topou gravar desde que fosse em uma só tomada e, para não assustar o animal, apenas abriu a boca. O grito foi adicionado depois. As águas-vivas são uma das espécies mais antigas do planeta. Por isso encontramos exemplares surpreendentes. Neste caso, estamos vendo uma água-viva juba de leão que chegou à costa do Maine, nos Estados Unidos, e se tornou a maior já registrada. Ela tem corpo de 2 metros de largura e tentáculos que alcançam 36 metros de comprimento. Se você já assistiu ao famoso filme Matrix, deve ter notado algo estranho. Em todas as cenas em que os personagens estão nesse mundo, há um filtro verde, como se estivéssemos vendo por uma tela antiga. No mundo real, o tom muda para azul e, finalmente, quando Morpheus e Neo lutam, a coloração é amarela, já que isso não acontece em nenhum dos dois mundos. Vamos ver se você sabia disso, amigo. Se alguma vez você pregou peças na sua família, saiba que não é o único. Anos atrás, descobriu-se que o filho de Stephen Hawking pregava peças nele quando criança. Por exemplo, usava a cadeira de rodas dele como carrinho e frequentemente escrevia palavrões na máquina de voz, mesmo sendo um pouco desagradável. Existe uma curiosidade pouco conhecida que diz que o ser humano perde cerca de 35 quilos de pele ou cerca de 500 milhões de células mortas ao longo da vida, o que pode representar metade do peso de uma pessoa média. Se você ama comida, provavelmente ser um inspetor Michelin está entre os seus empregos preferidos. Você sabe quais são os requisitos para se tornar um? A organização trabalha somente com especialistas para definir certas categorias. E um dos requisitos, de acordo com o seu guia básico, é experimentar pelo menos 275 pratos de comida de restaurante em um ano. Qual animal você acha que tolera bem o álcool? Provavelmente você pensaria em um elefante ou outro animal do mesmo tamanho, mas a resposta não é tão complicada assim. Falamos dos hamsters, e há muito tempo se sabe que é quase impossível deixá-los bêbados, pois seus fígados processam álcool muito bem. Por que tão alcoólatra, Sr. Hamster? Por quê? Sanduíches provavelmente são seu lanche favorito, mas talvez você não saiba sua origem. John Montague, conde da cidade de Sandwich no século XVIII, ficou diante de uma mesa de jogo por 24 horas seguidas. Para matar a fome, ele colocou verduras, queijo e carne entre 2 fatias de pão, criando assim o sanduíche. Se algum dia você ficar com um olho roxo, a melhor solução não é carne crua. Ao contrário do que muitos pensam e do que mostram filmes e desenhos, colocar carne em um olho roxo só funciona por causa do frio, mas pode até piorar o problema, ainda mais se colocarmos diretamente sobre o olho. Poderia causar infecções devido às bactérias que estão presentes na carne crua. Embora isso não possa ser comprovado, na Lua é impossível assobiar. Isso acontece porque a atmosfera lá é tão rarefeita que o vento não pode soprar, portanto o som não se propaga. Embora, claro, nenhum humano poderia tentar isso sem o traje, já que, bem, seu sangue começaria a ferver, e dentro do traje não há ar suficiente para ouvir um assobio. Nossos dentes são muito mais fortes do que você imagina. Para você ter uma ideia, foi testado quanto peso um dente do siso pode suportar. Surpreendentemente, chegou-se à conclusão de que um dente humano natural pode aguentar cerca de 664 quilos, enquanto um dente falso suporta 390 quilos antes de começar a quebrar. Sim, é isso mesmo, e obrigado por tanto, corpo humano. Em 1933, Goebbels ordenou queimar cerca de 20 mil livros judaicos nas ruas de Berlim.
e você provavelmente já conhecia esse fato. Curiosamente, entre esses escritos estavam os do médico austríaco Sigmund Freud, que, longe de se indignar com isso, ironizou dizendo que eles haviam progredido muito, pois em outras épocas, em vez de queimar seus livros, teriam queimado ele próprio. Em Padang, Tailândia, existe uma tribo que possui uma tradição um tanto extrema. Trata-se das mulheres girafa, e isso implica colocar argolas nas meninas a partir dos 5 anos de idade, anéis feitos de bronze e até mesmo de ouro que chegam a pesar 10 quilos. Com o tempo, os anéis pressionam a clavícula em direção à caixa torácica, criando a ilusão de pescoço alongado. Existe uma parte do nosso corpo chamada sulco nasolabial, também conhecido como filtro, que é o pequeno espaço entre o seu nariz e o lábio superior, e ele está ali, porque quando um feto está no ventre da mãe, ambos os lados do rosto se desenvolvem independentemente um do outro e se unem nessa fenda do seu rosto. Os lutadores de sumô. Embora tenham uma dieta de cerca de 7.000 calorias diárias e pesem em torno de 180 quilos, geralmente não sofrem por causa do peso devido às suas intensas rotinas de exercícios. Porém, ao se aposentarem, precisam reduzir as calorias diárias para evitar problemas cardíacos. Embora pareça um pouco decepcionante, o leite sem lactose é na verdade leite comum, só que é adicionada lactase, né? Sim, essa enzima permite que intolerantes à lactose digiram leite de vaca sem problemas, pois decompõem a lactose em glicose e galactose.